No ensino médio havia um cara conhecido como a Fera. O apelido não era à toa, sua aparência chamava atenção por vários motivos. Ele era bem moreno, grandalhão, com um corpo meio desproporcional e o rosto cheio de acne, o que o fazia se destacar entre os outros. Naquela época eu achava que o apelido vinha só da aparência, mas corriam boatos entre os garotos da classe que o motivo real tinha a ver com seus atributos masculinos. Nenhuma das minhas amigas confirmava essa lenda, e naquela fase da vida, a gente não se importava muito com isso. Além disso, a aparência dele, tão pouco atraente, não ajudava a despertar curiosidade. 25 anos se passaram desde que terminei o ensino médio. Nesse tempo, estudei medicina, me especializei em psiquiatria e foquei minha carreira em transtornos de personalidade, vícios, depressão e problemas de casal. Hoje tenho minha própria clínica em Lisboa e me dedico a ajudar pessoas que enfrentam momentos difíceis. Há alguns meses, recebi um pedido de consulta de um homem chamado Miguel Santos. No começo não o reconheci, mas quando ele entrou no consultório percebi que era a Fera. Foi um reencontro inesperado. Conversamos um pouco sobre os velhos tempos, e ele quis saber da minha vida. Contei que estou feliz no casamento com 3 filhos e um marido muito trabalhador. Infelizmente a história dele não era tão boa. Miguel me contou que sua vida foi bem complicada. Ele se casou e por um tempo, o casamento foi ótimo. Mas a morte do pai e a falência dos negócios da família o jogaram numa crise financeira. Procurou emprego, mas não encontrou nada e a esposa, uma executiva de sucesso num banco, começou a menosprezá-lo. Eles nunca tiveram filhos, já que ela priorizava a superação pessoal. Tudo isso levou a um divórcio inevitável. Miguel caiu numa depressão profunda. Sem emprego fixo e sem recursos, se afundou no álcool e sobreviveu fazendo alguns trabalhos no mercado imobiliário. Um amigo dele sugeriu que buscasse ajuda profissional, e foi assim que ele chegou até mim. O caso dele não era grave, mas precisava de apoio. Dei palavras de incentivo, garantindo que, com esforço e determinação, ele poderia dar a volta por cima. Com o passar da terapia, a situação dele melhorou. Meu marido, por meio de contatos, conseguiu um emprego estável para ele, o que foi um divisor de águas. Miguel começou a recuperar a autoestima, e aos poucos, nossas conversas nas sessões ficaram mais pessoais. Ele confessou que estava há mais de 1 ano sem ter relações sexuais. Apesar de sair para tomar umas e frequentar alguns lugares com amigas, não teve nenhum encontro íntimo. Não consegui evitar de lembrar dos boatos sobre a Fera. Será que eram verdade? Embora ele ainda tivesse uma aparência rústica, moreno, alto, com cabelo cacheado e um físico robusto, já não me parecia tão desleixado como na adolescência. Na verdade, ele se conservava bem, apesar das marcas do tempo. A ideia de confirmar aqueles rumores começou a rondar minha cabeça, algo que em 13 anos de casamento, nunca tinha me passado pela mente. No último fim de semana meu marido viajou para uma convenção, e fiquei com tempo livre. Miguel tinha uma consulta na sexta-feira ao meio-dia, e depois da sessão, decidimos almoçar juntos. Durante a conversa perguntei mais sobre a vida pessoal dele. Notando o tom da minha pergunta, ele sorriu e disse: "Não tenho nada há um tempo, mas tô que não aguento mais." Sorri, mas na minha cabeça, várias ideias começaram a surgir. Depois do almoço, ele se ofereceu para me levar de volta ao consultório, mas, no impulso, sugeri conhecer o apartamento dele, que ficava ali perto, no bairro do Bairro Alto. Chegando lá, nos sentamos na sala e continuamos conversando enquanto tomávamos um vinho e umas doses de conhaque. Com o clima leve e descontraído, me senti à vontade para perguntar diretamente se os boatos da escola eram verdade. Ele deu um sorriso e confirmou que sim. "Quer comprovar?" perguntou, com um olhar cúmplice. Minha curiosidade venceu, e apesar de ficar surpresa com a ousadia dele, assenti. Miguel se levantou, foi até o quarto e voltou com uma câmera descartável. Quando vi a câmera, fiquei espantada e disse que não queria fotos, mas ele riu e disse que era para mim, que eu podia tirar as que quisesse. A situação foi ficando mais intensa. Nos aproximamos e, embora eu sentisse um pouco de nervosismo no começo, a curiosidade e a tentação de fazer algo totalmente diferente tomaram conta. O que aconteceu depois foi algo que eu nunca tinha vivido. Apesar das dúvidas iniciais, me entreguei à atração pela lenda viva que era a Fera. Depois daquele dia, voltei para minha rotina, mas sabia que algo tinha mudado em mim. O que vivi com Miguel foi algo que nunca imaginei, e embora tenha me deixado com um misto de emoções, não posso negar que por um momento, fui capturada pelo mistério que o cercava.